E se estar ocupado fosse apenas uma forma de preguiça? E se o segredo para realizar mais fosse, na verdade, fazer menos? E se a palavra mais poderosa para a sua produtividade e paz de espírito fosse a palavra não? Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. Agora, vamos ao resumo. Vivemos em um mundo que glorifica o ocupado. Nós o usamos como um distintivo de honra. Como você está? Ocupado? Muito ocupado. Nossos calendários estão abarrotados. Nossas caixas de entrada transbordam. Nossas listas de tarefas são infinitas. Fomos levados a acreditar que o caminho para o sucesso é fazer mais, ser mais, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós dizemos sim a todos os pedidos, a todas as oportunidades, a todas as reuniões, com medo de perder algo importante. E o resultado? Estamos exaustos, estressados, espalhados em 1000 direções diferentes. Estamos fazendo 1 milímetro de progresso em 1 milhão de direções. Sentimos que estamos constantemente em movimento, mas nunca chegamos a lugar algum. Em nossa busca por ter tudo, acabamos com uma vida cheia de trivialidades sem sentido. Greg McKeown, em seu livro transformador e essencial, Essencialismo, argumenta que essa busca incessante por mais é uma armadilha. É o caminho do não essencialista e é um caminho que leva ao arrependimento e à mediocridade. Ele nos oferece uma alternativa, uma filosofia, uma disciplina. O caminho do essencialista. O essencialismo não é sobre fazer mais em menos tempo. Não é mais uma dica de produtividade. É um sistema para discernir o que é absolutamente essencial e eliminar todo o resto. É sobre fazer menos, mas melhor. É sobre recuperar o controle das suas próprias escolhas, para que você possa canalizar seu tempo, sua energia e seus recursos para as poucas coisas que realmente importam. Este resumo é o seu guia para essa disciplina libertadora. Vamos desconstruir a mentalidade do não essencialista e os mitos culturais que nos mantêm presos. Vamos mergulhar dentro do processo de 3 etapas do essencialismo: como explorar para encontrar o que é vital, como eliminar o que é trivial e como executar o que é essencial com uma facilidade quase sem esforço. Prepare-se para aprender a arte de focar no que realmente importa. Prepare-se para fazer mais, fazendo menos. A mentalidade central, o essencialista versus o não essencialista. Para entender o poder do essencialismo, primeiro precisamos entender a mentalidade que o substitui. Mais da metade dos nossos hábitos vem da nossa opinião sobre a tarefa. Então, vamos mudar sua opinião sobre as coisas que você precisa fazer. A maioria de nós opera por padrão como um não essencialista. O não essencialista vive com medo de perder oportunidades. Ele acredita que tudo é importante. Sua lista de tarefas é uma bagunça de prioridades concorrentes. Sua resposta padrão para qualquer pedido é sim, muitas vezes por um desejo de agradar ou por medo de conflito. Ele se sente ocupado, mas não produtivo. Sente que sua vida está sendo controlada pelas agendas de outras pessoas. Ele vive uma vida de reação, pulando de uma coisa urgente para outra, sem nunca fazer progresso real em direção ao que trivialmente importa para ele. O resultado final é uma vida de arrependimento e uma sensação de que seu potencial foi desperdiçado em uma infinidade de atividades triviais. O essencialista, por outro lado, opera a partir de uma filosofia diferente. Ele entende que nem tudo importa igualmente. Ele acredita que apenas algumas poucas coisas são trivialmente essenciais. Ele não pergunta como eu posso fazer tudo. Ele pergunta qual é a coisa certa que eu devo estar fazendo.
O essencialista sabe que cada vez que diz sim a uma coisa, está implicitamente dizendo não a todas as outras coisas que poderia estar fazendo com aquele tempo e recursos. Então, ele escolhe deliberadamente. Sua resposta padrão é não, a menos que uma oportunidade seja um sim claro e retumbante. Ele troca uma vida de fazer 1 milímetro de progresso em 1 milhão de direções por fazer quilômetros de progresso na única direção que importa. Ele não se sente ocupado, ele se sente no controle. Ele não vive uma vida de reação, ele vive uma vida de design, de intenção. E este livro é sobre fazer essa transição fundamental, de reativo para proativo, de sobrecarregado para focado, de não essencialista para essencialista. E essa jornada acontece em 3 etapas: explorar, eliminar e executar. Parte 1. Explorar. Discernindo o trivial do vital. A primeira fase do caminho essencialista é a exploração. Você não pode focar no que é essencial se não souber o que é essencial. Isso requer que você se afaste do barulho da vida cotidiana e crie espaço para pensar, para ouvir e para discernir. A maioria das pessoas está tão ocupada fazendo que nunca para pensar se está fazendo as coisas certas. O essencialista entende que o investimento em exploração economiza tempo e esforço desperdiçados no futuro. McKellen nos dá várias estratégias para nos tornarmos melhores exploradores. Estratégia de exploração 1. Escapar. Para focar, você precisa de espaço. Em nosso mundo hiperconectado, estamos constantemente bombardeados com informações, notificações e as opiniões de outras pessoas. É impossível ter um pensamento claro e profundo em meio a esse barulho. O essencialista cria deliberadamente momentos de solidão e silêncio. Ele escapa para poder pensar. Isso não significa fazer um retiro de 1 mês. Pode ser tão simples quanto reservar 20 minutos no início do seu dia para sentar em silêncio, sem o seu telefone. Pode ser dar uma caminhada na hora do almoço, sozinho com seus pensamentos. Pode ser dedicar as primeiras 2 horas do seu dia de trabalho ao pensamento profundo, antes de abrir sua caixa de entrada. Bill Gates é famoso por suas semanas de pensar, onde ele se isola 2 vezes por ano para ler e pensar sobre o futuro da tecnologia. Você não precisa ser Bill Gates para aplicar este princípio. Crie o seu próprio santuário de foco. Proteja-o ferozmente. O espaço para pensar não é um luxo, é uma necessidade para quem quer viver uma vida essencial. Estratégia de exploração 2. Olhar. Uma vez que você criou o espaço, você precisa saber o que procurar. Estar ocupado pode nos dar uma visão de túnel. Vemos apenas os detalhes da tarefa à nossa frente e perdemos a visão geral. O essencialista aprende a olhar para o quadro geral. Ele se torna um jornalista da sua própria vida, procurando a história principal. Isso significa manter um diário, não para registrar cada pequena coisa que acontece, mas para identificar padrões. Ao revisar seu diário, você pode começar a ver o que lhe dá energia e o que a drena. Você pode ver quais atividades estão realmente movendo a agulha em direção aos seus objetivos e quais são apenas ruído. Significa também prestar atenção aos detalhes anormais. Muitas vezes, as informações mais importantes não estão no que é dito, mas no que não é dito. Está nas pequenas anomalias. Um essencialista ouve o que está por trás das palavras. Ele observa a linguagem corporal. Ele procura a verdadeira questão que está sendo feita. Ao treinar sua capacidade de observar o quadro geral e os detalhes sutis, você se torna muito mais apto a identificar o que é trualmente essencial em qualquer situação. Estratégia de exploração 3. Brincar. Isso pode parecer contra-intuitivo em um livro sobre fazer menos, mas a pesquisa é clara. Brincar é essencial para o bem-estar, a criatividade e a exploração. O cérebro humano é mais aberto a novas ideias, mais propenso a fazer conexões inesperadas e mais criativo quando está em um estado de brincadeira. A brincadeira não é trivial, é um catalisador para o pensamento essencialista. Ela alivia o estresse, o que melhora a função executiva do nosso cérebro, a parte responsável pelo planejamento, priorização e pensamento de ordem superior.
Incorporar a brincadeira na sua vida pode ser tão simples quanto praticar um esporte, explorar um novo hobby ou simplesmente passar um tempo não estruturado com seus filhos ou animais de estimação. É um antídoto para a mentalidade de trabalho, 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 que nos cega para as oportunidades criativas ao nosso redor. Estratégia de exploração 4. Dormir. O não essencialista muitas vezes vê o sono como um luxo, ou pior, como um inimigo da produtividade. Ele se gaba de dormir apenas 4 ou 5 horas por noite. O essencialista vê o sono como um ativo a ser protegido a todo custo. A ciência é irrefutável. A privação de sono prejudica drasticamente nossa capacidade de pensar, de focar, de tomar boas decisões e de ser criativo. Dormir menos para fazer mais é como tentar economizar tempo não colocando gasolina no carro. Eventualmente, você vai parar. O essencialista entende que seu maior ativo é ele mesmo, e ele protege esse ativo. Isso significa dormir de 7 a 8 horas por noite. Isso significa ver o sono não como um passivo, mas como um pré-requisito para uma contribuição de alta qualidade. 1 hora extra de sono pode resultar em várias horas de trabalho mais produtivo e focado no dia seguinte. Estratégia de exploração 5. Selecionar. A regra dos 90%. Depois que você criou o espaço e a mentalidade para explorar, você começará a ver muitas oportunidades. Agora vem a parte mais importante da exploração, a seleção. O essencialista precisa de um critério de decisão extremamente rigoroso. McKellion oferece uma ferramenta poderosa para isso, a regra dos 90%. Quando você está avaliando uma oportunidade, avalie-a em uma escala de 0 a 100. A regra é, se não for um 90% ou mais, ou seja, se não for um sim claro e retumbante, então a resposta deve ser um não. Não há meio termo. Não há talvez. Não há é uma boa oportunidade, mas... Ou é um sim definitivo, ou é um não definitivo. Por que isso é tão poderoso? Porque nos força a superar nossa indecisão. O não essencialista fica preso numa névoa de opções boas, notas 6 e 7. Ele diz sim a muitas delas e acaba com seu tempo e energia diluídos. O essencialista ignora completamente essas opções. Ele economiza sua energia somente para as oportunidades de nota 9 ou 10, as coisas que são perfeitamente alinhadas com seus objetivos e valores. Isso aplica-se a tudo. As roupas no seu armário. Se você não ama uma peça, um 9 ou 10, doe-a. As oportunidades de trabalho. Se não é um sim, com certeza, então é um não, obrigado. Até mesmo os relacionamentos. A regra dos 90% é um filtro brutalmente eficaz para separar o que é vitalmente importante do que é apenas bom. É a última ferramenta para a primeira fase do essencialismo. Parte 2. Eliminar. A arte de cortar o não essencial. Esta é a fase onde o essencialismo se torna mais difícil e também mais libertador. Depois de explorar e identificar as poucas coisas que são verdadeiramente essenciais, você deve agora ter a coragem de eliminar todo o resto. Isso significa dizer não. E dizer não é difícil. É difícil porque estamos programados para querer agradar. Temos medo de ofender, de decepcionar, de perder uma oportunidade. Mas o essencialista entende uma verdade fundamental. Os trade-offs são inevitáveis. Você não pode ter tudo. Você não pode fazer tudo. Cada vez que você diz sim a algo, está dizendo não a outra coisa. A questão não é se você vai fazer trade-offs, mas quem vai decidir quais eles são, você ou o mundo. O não essencialista deixa que os outros façam a escolha por ele. O essencialista faz a escolha deliberadamente. Ele ousa eliminar o não essencial para poder se dedicar de corpo e alma ao que realmente importa. Aqui estão as estratégias para dominar esta arte. Estratégia de eliminação 1. Clarificar. O poder de uma intenção essencial. É muito mais fácil dizer não quando você tem um sim maior queimando por dentro. Antes de poder eliminar, você precisa de clareza. Você precisa de uma intenção essencial. Uma intenção essencial não é uma declaração de visão vaga e cheia de jargões. É uma frase curta,
inspiradora e mensurável que define o que você está tentando alcançar. Ela serve como sua bússola. Ela torna a sua decisão sobre o que é essencial e o que não é muito mais fácil. Uma má intenção essencial seria maximizar o engajamento sinérgico para otimizar o valor para o acionista. Ninguém sabe o que isso significa. Uma boa intenção essencial seria criar um resumo de livro que seja tão claro e útil que qualquer pessoa possa entender e aplicar suas ideias em 24 horas. Isso é específico, é inspirador e é mensurável. Quando você tem uma intenção essencial clara, ela se torna seu critério de decisão. Quando surge uma nova oportunidade ou pedido, você simplesmente se pergunta: isso me ajuda a avançar em minha intenção essencial? Se a resposta for sim, você considera. Se a resposta for não, a decisão já foi tomada. A resposta é não. Uma intenção essencial clara torna 1000 decisões futuras mais fáceis. Estratégia de eliminação 2. Ousar. A arte graciosa do não. Dizer não pode ser socialmente desconfortável, mas a dor de curto prazo de dizer um não gracioso é muito menor do que o arrependimento de longo prazo de dizer um sim relutante. O essencialista entende que é preciso separar a decisão do relacionamento. Você pode recusar um pedido sem rejeitar a pessoa. A chave é ser claro, conciso e respeitoso. McKeown oferece um repertório de maneiras de dizer não graciosamente. A pausa estranha. Simplesmente fique em silêncio por alguns segundos. Muitas vezes, a outra pessoa preencherá o silêncio e retirará o pedido. O não suave, com um mas. Eu não posso me comprometer com isso agora, mas posso te indicar alguém que talvez possa ajudar. Deixe-me verificar meu calendário e te retorno. Isso lhe dá tempo para pensar e formular uma resposta ponderada, em vez de dar um sim reativo. Use humor. Diga: você pode dizer sim a muitas coisas. Eu só posso dizer sim a algumas. O e-mail de piloto automático. Tenha respostas prontas para pedidos comuns que você pode recusar educadamente. Lembre-se, um não, claro, pode parecer rude no momento, mas na verdade é mais gentil do que um sim vago que leva a um compromisso não cumprido. As pessoas respeitam aqueles que valorizam seu próprio tempo. Tenha a coragem de dizer não ao não essencial para que você possa dar um sim poderoso ao que realmente importa. Estratégia de eliminação 3. Descomprometer-se, cortando suas perdas. Às vezes, o que precisamos eliminar não é um novo pedido, mas um compromisso antigo. Um projeto que já começamos, um relacionamento que não funciona mais, um investimento que deu errado. Nós frequentemente ficamos presos a esses compromissos por causa do viés dos custos irrecuperáveis. Pensamos: já investi tanto tempo, dinheiro ou esforço nisso, não posso desistir agora. Isso é pensamento de não essencialista. O essencialista sabe que os custos passados são irrelevantes. A única questão que importa é: se eu não estivesse envolvido neste projeto hoje, eu me candidataria para ele? Se a resposta for não, então você precisa ter a coragem de se descomprometer. Isso requer que você admita um erro, requer que você supere o medo de parecer um desistente. Mas continuar a investir em um mau projeto é como tentar cavar para sair de um buraco, só piora a situação. A arte de se descomprometer é uma esquila essencial para liberar seus recursos para melhores oportunidades. Estratégia de eliminação 4. Editar. A arte da remoção. Pense em sua vida e seu trabalho como um grande editor de cinema. Um editor não cria o filme adicionando cenas, ele cria o filme removendo cenas. Ele remove tudo o que não serve à história central, não importa o quão boa seja a cena individualmente. O essencialista é o editor-chefe de sua própria vida. Isso significa editar seus compromissos. Olhe para o seu calendário e pergunte: se eu pudesse voltar no tempo, a quais dessas atividades eu não me comprometeria? Cancele-as. Significa editar sua lista de tarefas. O que pode ser removido? Significa editar suas posses. O que em sua casa não é mais útil ou belo?
A edição não é sobre dizer não a coisas ruins, é sobre ter a disciplina de dizer não a coisas boas, mas não essenciais. Como disse Peter Drucker, as pessoas são eficazes porque dizem não, porque dizem isso não é para mim. A edição é a disciplina de remover o ruído para que o sinal possa ser ouvido. Estratégia de eliminação 5. Limitar. O poder das fronteiras. Quando não estabelecemos limites claros, damos permissão implícita para que outras pessoas controlem nossa agenda e nossas prioridades. Um limite não é uma barreira para manter as pessoas afastadas. É uma linha que desenhamos para proteger nosso tempo e energia, para que possamos fazer nossa maior contribuição. O não essencialista pensa que ter limites é egoísta. O essencialista sabe que não ter limites é egoísta, porque significa que você não será capaz de dar o seu melhor para as pessoas e projetos que mais importam. Estabelecer limites significa treinar as pessoas sobre como trabalhar com você. Significa dizer coisas como: eu verifico meus e-mails apenas 2 vezes por dia, às 11 e às 16. Se for urgente, por favor, me ligue. Significa não levar o trabalho para casa. Significa ter horários claros em que você está ligado e horários em que você está desligado. Os limites não são um sinal de falta de comprometimento, são um sinal de foco e respeito próprio. E as pessoas, no final, respeitam isso. Parte 3. Executar, fazendo o essencial acontecer. Depois de explorar para encontrar o vital e eliminar o trivial, a fase final é a execução. Mas não se trata de forçar a execução através da força de vontade. Trata-se de criar um sistema que torne a execução do que é essencial o mais fácil e sem atrito possível. Estratégia de execução 1. Buffer, o poder da preparação. O não essencialista é cronicamente otimista sobre quanto tempo as coisas levam. Eles subestimam os obstáculos. O essencialista sabe que o inesperado sempre acontece, e ele se prepara para isso. Ele constrói um buffer. Um buffer é uma margem de segurança. Se você acha que um projeto levará 1 hora, agende 1h30. Se você precisa chegar a uma reunião às 10 horas, planeje chegar às 9h45. Ter uma reserva financeira de emergência é um buffer. O buffer não é um sinal de pessimismo, é um sinal de inteligência. Ele absorve o atrito e o caos da vida, permitindo que você execute seu plano com calma e foco, mesmo que as coisas deem errado. Estratégia de execução 2. Subtrair, removendo obstáculos. Para alcançar seus objetivos mais importantes, muitas vezes a pergunta não é o que eu preciso adicionar. A pergunta é o que eu preciso remover. Qual é o maior obstáculo, o maior ponto de atrito que está me impedindo de fazer progresso? Se sua meta é comer de forma saudável, o obstáculo pode ser o junk food em sua despensa. Remova-o. Se sua meta é escrever um livro, o obstáculo pode ser as notificações do seu celular. Desligue-as. Em vez de tentar empurrar a rocha com mais força de vontade, concentre-se em remover as pedras menores do caminho. A execução se torna muito mais fácil quando o caminho está livre. Estratégia de execução 3. Progresso. O poder das pequenas vitórias. O não essencialista espera pela motivação para começar a trabalhar em seus grandes objetivos. O essencialista sabe que a motivação não precede a ação precede a motivação. E a melhor maneira de gerar ação é começar pequeno. Em vez de focar na meta final assustadora, foque na menor ação possível que você pode tomar agora mesmo. Em vez de escrever um livro, o foco é escrever um parágrafo. Começar pequeno supera a procrastinação e começa a construir a força mais poderosa da produtividade, o momento. Cada pequena vitória cria uma sensação de progresso que, em sua vez, gera a motivação para dar o próximo passo. Celebre as pequenas vitórias, elas são os blocos de construção de grandes realizações. Estratégia de execução 4. Foco. O que é importante agora. Finalmente, mesmo com o melhor plano, o mundo tentará nos distrair. A habilidade final do essencialista é a habilidade de focar no que é importante agora. Ele pratica a atenção plena. Quando estiver trabalhando em sua tarefa mais importante, esteja totalmente presente com ela. Quando estiver com sua família, esteja totalmente presente com eles.
O não essencialista está sempre pensando no futuro ou lamentando o passado. O essencialista sabe que o único momento em que ele tem poder é o momento presente. Ele vive pela pergunta: o que é importante agora? E ele dedica toda a sua atenção a essa única coisa: a transformação. A vida essencialista. Então, qual é o resultado final de adotar este sistema operacional para a sua vida? O que acontece quando você troca o caminho do não essencialista pelo do essencialista? O você de antes vivia uma vida de reação. Sua agenda era um reflexo das prioridades de outras pessoas. Você se sentia constantemente ocupado, mas cronicamente improdutivo. Você estava fazendo 1 milímetro de progresso em 1 milhão de direções. O sentimento predominante era de estar sobrecarregado e fora de controle. O você de depois vive uma vida de design e intenção. Você não é mais um passageiro. Você é o motorista. Você tem a clareza para saber o que é verdadeiramente importante, a coragem para dizer não a todo o resto e o sistema para tornar a execução do essencial quase sem esforço. Você troca a sensação de estar sobrecarregado pela sensação de estar no controle. Você troca a frustração do progresso lento pela satisfação do momentum. Você para de fazer 1 milímetro de progresso em 1 milhão de direções e começa a fazer quilômetros de progresso na direção que realmente importa. Você descobre que não precisa fazer tudo para ter tudo o que realmente quer. Você descobre que, ao abraçar as restrições, você encontra a liberdade. Ao fazer menos, você realiza mais. E ao focar apenas no que é essencial, você constrói uma vida que não é apenas bem-sucedida, mas também significativa. Essa é a vida essencialista. Agora, você tem um mapa e a bússola. Você entende a disciplina de discernir o vital do trivial. É hora de fazer a sua primeira escolha essencialista. Então, aqui está o seu desafio. É um exercício de eliminação essencialista. Quero que você olhe para a sua semana que vem. Encontre uma coisa, uma tarefa, uma reunião, um compromisso que você está fazendo por hábito, por obrigação social ou por inércia, mas que não é verdadeiramente essencial para suas metas mais importantes. E eu o desafio a encontrar uma maneira de eliminá-la. Cancele-a, delegue-a, diga não graciosamente. Liberte esse espaço em sua vida. Depois de ter eliminado uma coisa não essencial, volte aos comentários se sentir inspirado e simplesmente escreva: eu fiz mais, fazendo menos. É a sua primeira declaração como essencialista. E, finalmente, se este resumo lhe deu clareza sobre como focar no que realmente importa, compartilhe-o. Compartilhe este resumo com um amigo ou colega que você sabe que está se sentindo sobrecarregado e espalhado. Compartilhe-o como um convite para uma maneira mais simples, mais focada e mais poderosa de viver e trabalhar. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Agora, vá e encontre o que é essencial.